João Noronha Lopes. Boa tarde, Débora. João Noronha Lopes tem 59 anos, é gestor, tem 4 filhos, todos benfiquistas. Foi vice-presidente de Manuel Vilarinho entre 2000 e 2001. É também nessa altura em que inicia funções na McDonald's Portugal, empresa onde ocupou cargos de relevo em Portugal, no sul da Europa e em França, chegando mesmo a liderar o departamento de franchising da empresa em todo o mundo. Em 2020 concorreu contra Luís Filipe Vieira, numa das eleições mais concorridas de sempre da história do Benfica, e perdeu. Obteve nessas eleições quase 35% dos votos. Luís Filipe Vieira venceu com quase 63% dos votos. Em 2021, quando Rui Costa foi eleito com quase 85% dos votos, não foi candidato e apresenta-se agora, mais uma vez, como candidato à presidência do Benfica. João, boa tarde. Tenho muito gosto em recebê-lo aqui nos estúdios do NAU. Bom, neste momento há seis candidatos às eleições do Benfica. E estas eleições são especiais, de certa forma. O atual presidente vai a votos contra o antigo ex-presidente e contra também, independentemente dos outros candidatos, contra o João, que nas últimas eleições onde concorreu conseguiu quase 35% dos votos. Acha que tem condições de ganhar? Acho. Porquê? Olha, acho porque tive 35% dos votos e todos os sinais que eu tenho tido desde que comecei esta campanha são sinais muito positivos. Tive 2.500 pessoas no lançamento da minha candidatura, tenho andado pelas casas do Benfica a reunir centenas de benfiquistas, tenho 2.000 voluntários na rua a fazerem uma campanha extraordinária e tenho tido uma grande receptividade entre os benfiquistas. Agora, mais do que responder a essa pergunta, permita-me que diga o seguinte. Nestas eleições, aquilo que está em causa é um confronto entre o passado e o futuro do Benfica. Luís Filipe Vieira e Rui Costa trabalharam juntos durante 17 anos. Escolheram as mesmas pessoas, confiaram nos mesmos membros dos órgãos sociais, decidiram muitas coisas juntas, assinaram muitas coisas juntas enquanto gestores do Benfica. E, portanto, são figuras do passado do Benfica. E depois há uma visão diferente, que é uma visão de futuro. Uma visão com um projeto novo, com uma equipa nova, determinada, profissional, que quer ganhar, que quer internacionalizar a marca, que quer aproximar-se mais dos sócios e que tem muita ambição para virar esta página. Que é a sua candidatura, presumo, óbvio. Que é a minha candidatura. Já agora diga-me uma coisa, João Noronha Lopes, que me gera aqui alguma curiosidade. Apresentou-se a votos em 2020, perdeu as eleições com 35%, uma das mais concorridas de sempre na história do Benfica. Depois aquelas em que Rui Costa foi eleito ainda tiveram uma participação superior. Mas porquê é que não concorreu em 2021? Porque a minha vida mudou. Em 6 meses a vida muda muito. E eu em 2020 tinha condições para concorrer e em 2021 não tinha condições para concorrer. Mas condições de que ordem? Condições do ponto de vista profissional e razões do foro pessoal. E ouça, o Benfica não pode ter um presidente que não esteja em full time no Benfica. Já nos chega aquilo que aconteceu com outros presidentes. E, portanto, a vida de facto muda muito em 6 meses. Claro. Em 2020 tinha condições, em 2021 não tinha. Pois, porque o motivo pelo qual me faz fazer-lhe esta pergunta é este. Houve alguma avaliação da sua parte no sentido de que em 2021 não tinha condições de vencer as eleições e por causa disso não foi a jogo? Porque se em 2020 tinha condições para avançar para um mandato de 4 anos, não é? E teria supostamente a sua vida organizada nesse sentido. Em 2020 não avançou só por questões, enfim, de foro pessoal e profissional, ou fez uma avaliação e achou que não tinha condições de ganhar as eleições? João, é legítimo que o faça. João, se eu tivesse receio de ir a eleições, não tinha ido a eleições contra Luís Filipe Vieira. Eu recordo que na altura muita gente ameaçou que há eleições e fui eu que fui, em condições muito difíceis e muito adversas, como os benfiquistas se podem recordar. E a vida muda de facto em 6 meses. E ouça, eu a partir do momento em que acabaram as eleições de 2020, eu vou à minha vida. Eu não fico em cima do muro à espera que um presidente do Benfica caia. E, portanto, assumi compromissos profissionais, houve questões pessoais que foram importantes e, portanto, as condições não estavam reunidas. Portanto, não foi calculismo político ou eleitoralista, digamos assim, foram de facto condições de foro pessoal e profissional. Vamos aqui à polémica. Há aqui algumas polémicas e é sempre bom começarmos pela polémica. Recentemente acusou Luís Filipe Vieira de cobardia. A propósito de uma notícia avançada aqui pelo Jornal Record, portanto que Luís Filipe Vieira só estaria disponível para fazer debates com Rui Costa,
Caso esta intenção de Luís Filipe Vieira se confirme, acha que Luís Filipe Vieira, ao não querer participar num debate consigo, tem medo de o enfrentar ou está a desvalorizar a sua candidatura, a sua e a dos restantes candidatos? Acho que tem medo. Porquê? Porque não quer debater comigo e já não é a primeira vez que assim acontece. Repare, eu em 2020 desafiei várias vezes Luís Filipe Vieira para debater. E Luís Filipe Vieira sempre se recusou a debater comigo. E, portanto, esta recusa acaba por ser uma reedição daquilo que aconteceu em 2020. E deixe-me que lhe diga o seguinte. Luís Filipe Vieira afirmou uma vez que o Benfica tinha democracia a mais. E, portanto, Luís Filipe Vieira convive mal com o debate. Convive mal com a discussão com os sócios. Não vai às Assembleias Gerais. Não faz as suas críticas e observações na casa do Benfica. E, portanto, nada disso me surpreende. Vieira tem medo de debater comigo. E para além disto também é antidemocrático, de certa forma, não é? Como acaba de dizer. Aliás, no comunicado da sua candidatura, em relação aqui a esta questão dos debates, diz, entre outras coisas, e passo a citar: os velhos hábitos não morrem, Luís Filipe Vieira despreza a democracia no Benfica e acobarda-se perante o contraditório. Por isso, decidiu que só vai debater com o seu herdeiro, não é? Com Rui Costa. Portanto, para si, Luís Filipe Vieira é um cobarde e é alguém que tem um espírito antidemocrático. Luís Filipe Vieira não tem coragem de debater comigo. E não tem coragem de debater comigo porque acha que é mais fácil debater com Rui Costa. E, por outro lado, aquilo que eu lamento é que Luís Filipe Vieira venha a estas eleições para um ajuste de contas pessoal com Rui Costa. E, portanto, os debates não servem para ajustes de contas pessoais. Os benfiquistas não querem ver uma lavagem de roupa suja nos debates eleitorais. O que querem é que se debatam ideias, que se debata o futuro do Benfica. Como Luís Filipe Vieira tem uma grande dificuldade de falar do futuro, vem para aqui saldar contas com Rui Costa. Isso é lamentável e não é isso que vai defender os interesses do Benfica. Sim, senhor. Vamos aqui a outro tema polémico, ainda a propósito, enfim, desta questão do antidemocrático. Não acha que os sócios do Benfica o podem considerar a si também alguém antidemocrático por não querer que o voto eletrónico seja possível nestas eleições? Então vamos esclarecer o voto eletrónico. Sim, senhor. E obrigado pela oportunidade que me dá para o esclarecer. Porque a sua candidatura é a única que está a manifestar uma posição contrária ao voto eletrónico. Não é verdade. E os estatutos do Benfica dizem isso, não é? Tem que haver uma unanimidade de todas as candidaturas. Não é verdade. Há duas candidaturas que são contra o voto eletrónico. Pelo menos até agora, o que tem sido tornado público, há pelo menos só a sua candidatura em que há essa... São duas candidaturas que já se manifestaram publicamente contra o voto eletrónico. Então é uma falha minha. Qual é que foi a outra, para além da sua? É do Dr. João Ferreira Leite para a mesa da Assembleia Geral. Ok, tudo bem. Okay. Só para a mesa da Assembleia Geral. Ok, pronto. Merece tanto respeito mais outras. Mas claro que sim. Deixe-me esclarecer o seguinte. Primeiro, convicções. Eu era contra o voto eletrónico em 2020 e continuo a ser contra o voto eletrónico em 2025. Mas isso faz-me uma imensa confusão. Do lado de fora de quem está a observar. Eu vou-te explicar. Sim, senhor. E, portanto, eu não mudei de posição. A minha posição é a mesma e eu assumo, não me escondo relativamente a ela. Claro. Segundo ponto, estatutos do Benfica. Sim. No processo de estatutos mais participado de sempre... Claro, com mais de 90% dos mais votos presentes em Assembleia Mais de 90% dos sócios do benfiquista votaram pela substituição do voto eletrónico pelo voto físico. E o que é que os sócios decidiram? A regra é o voto físico. Sim. Em circunstâncias excepcionais, pode ser admitido o voto eletrónico, desde que... Todas as candidaturas estejam de acordo. Deixe-me terminar. É só para não ser muito exaustivo, mas conclua. Não, mas é importante esclarecer este ponto aos benfiquistas. Claro. Mas estava a tentar fazer uma síntese, não? Eu também li essa parte do estatuto. Mas é que este ponto é fundamental para os benfiquistas. Faça favor. O voto eletrónico, a ser admitido, só pode ser possível quando a carregar num botão do voto eletrónico seja acompanhado pela emissão de um voto físico que é depositado numa urna ao lado. E, portanto, os sócios claramente quiseram dizer que só esse tipo de voto é que era possível. Ok? Pronto. Portanto, primeiro ponto. A regra é o voto físico e não o voto eletrónico. Segundo, o voto eletrónico a ser possível só pode ser feito nestas condições. Não pode haver um voto por procuração. Portanto, que isto fique bem claro. Sim. Terceiro ponto. A partir do momento que é assim, o que é que nós temos que fazer? E foi isso que nós transmitimos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Vamos criar condições para que o maior número possível de benfiquistas possam votar. Pronto. E foi isso exatamente que nós propusemos. E, portanto, aquilo que eu espero é que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral crie condições para que exista o maior número possível de mesas de voto
primeiro no continente, que instale no continente, e portanto, se for possível ter mais mesas de voto no continente, melhor, e que crie mesas de voto também nas regiões autónomas e no estrangeiro, nas casas do Benfica, onde não houver casas do Benfica, no consulado, em hotéis, em centros portugueses, porque é exatamente isso que nós queremos. Sim. Ou seja, respeitar os estatutos e criar a universalidade possível do voto mas eletrónico. Mas deixe-me insistir aqui neste ponto, porque eu acho que é importante. Há pouco referiu aqui que considera que a candidatura de Rui Costa e de Luís Filipe Vieira são um regresso ao passado. São candidaturas do passado e que a sua é que corporiza, de facto, uma candidatura de futuro. Em pleno século XXI, ao ser contra o voto eletrónico, isso não representa também um regresso ao passado? Não pode indiciar que está com medo do voto dos benfiquistas, dos 400 mil sócios do Benfica? De todo. João, em quantos países... Deixa-me fazer-lhe esta pergunta. Em quantos países democráticos é que existe o voto eletrónico? Bem, existem alguns. Por acaso, o Donald Trump contesta muito o voto, eletrónico. Existe numa minoria Mas o passado das eleições do Benfica, é comum existirem votações eletrónicas, muitas delas, pelo menos as primeiras, se a memória não me falha, mas também se estiver enganado, o João corrigir-me-á, até chegaram a ser validadas pela Comissão Nacional de Eleições. Não tenho conhecimento. Tem medo do voto eletrónico? Não houve nenhuma validação. Não houve nenhuma validação. Desconfia que exista uma fraude? Que as pessoas que estão ligadas à contagem dos votos sejam um bando de... Desculpe utilizar aqui esta expressão, com todo o respeito para com os benfiquistas. Sejam um bando de vigaristas? Tenho que o corrigir. Não houve nenhuma validação pela Comissão Nacional de Eleições. Não, no início do processo. Não houve nenhuma validação. Mas sim, senhor. Mas permita-me só que diga o seguinte. Mas permita-me só que diga o seguinte. Certeza absoluta. Mas tenho quase. João, a razão pela qual não existe voto eletrónico na esmagadora maioria das democracias ocidentais e pela qual não existe voto eletrónico em nenhum clube que tenha uma natureza associativa, não só em Portugal, como também no Real Madrid, no Barcelona, por exemplo, onde não se admite o voto eletrónico para a eleição do presidente, é exatamente porque existem dúvidas relativamente à fiabilidade do processo. Ou seja, não existem ainda hoje garantias relativamente à fiabilidade do projeto. Portanto, isso não tem a ver com modernidade, tem a ver com fiabilidade do projeto. E deixe-me acrescentar um ponto que me parece importante. É fundamental para os benfiquistas que o próximo presidente do Benfica que seja eleito de uma forma que não suscite absolutamente dúvidas. Mas os outros foram eleitos com dúvidas? Não, houve muita gente, depois das últimas eleições... Rui Costa, Luís Filipe Vieira foram eleitos com dúvidas? Depois das últimas eleições em que eu participei, houve muita gente que teve dúvidas relativamente ao processo eleitoral. Agora, é preciso, e é no interesse de um presidente eleito, que ele seja eleito sem quaisquer dúvidas nenhumas. Claro. E, portanto, qual é a única maneira de fazer isto? É através do voto físico, para que não existam dúvidas relativamente a este Presidente. Okay. É uma garantia para o Presidente. Mas agora, deixa-me só acabar, porque isto é importante. Claro, faça favor. Que é, o que eu espero é que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, no exercício das suas funções, considerando aquilo que dizem os estatutos, que aplique os estatutos e garanta ao maior número possível de benfiquistas, em Portugal, no estrangeiro, em Viseu, em Newark, em Paris e em Londres, a possibilidade de votarem colocando assembleias de voto aí. E se este processo for logisticamente complicado, que se descomplique. Se for um processo caro, que outro ato na vida do Benfica é que justifica um investimento... Portanto, se a mesa da Assembleia Geral garantir que, eventualmente, até pelo voto eletrónico, é possível, enfim, dar garantias 100% à prova de fraude, digamos assim, concorda com o voto eletrónico? Não concordo. Continua sem concordar? Continuo sem concordar. É isso que dizem os estatutos. Estamos a respeitar. Mas aí não teme que os sócios benfiquistas o possam penalizar porque... À partida, condicionando o voto eletrónico, sendo contra o voto eletrónico, vai gerar mais dificuldades no processo de voto. Pode-se pensar que, eventualmente, tem algum intuito por trás disso, por uma questão de estratégia, pode achar que tem mais votos junto dos benfiquistas que vão votar no estádio. Não teme que isso possa virar-se contra si, que os sócios do Benfica o penalizem por isso?
Eu quero respeitar os estatutos e criar condições para que o maior número possível de benfiquistas possam votar. A bem da verdade eleitoral. A bem da verdade Mas há eleitoral. pouco disse que nas eleições de 2020 muitos benfiquistas manifestaram dúvidas do processo eleitoral. Mas acha que o processo eleitoral foi fraudulento? Acha que ganhou as eleições de 2020 e que houve uma fraude? Não, eu aceitei os resultados e passei à frente. Ora, o que eu lhe digo é que Mas tem foi um dúvidas? processo. Não, aquele processo foi um processo que foi mal conduzido, em que não foram cumpridas algumas promessas que foram feitas aos benfiquistas. E, portanto, eu tenho a obrigação, enquanto benfiquista, de aprender com a história e de zelar para que na próxima eleição o Presidente seja eleito inquestionavelmente, sem dúvida nenhuma. E, portanto, é isso que nós vamos fazer e nós estamos dispostos a colaborar com a mesa da Assembleia Geral para que se crie aqui um processo que permita ao maior número possível dos benfiquistas votar. Já percebi que ficou com dúvidas, mas seguiu em frente, como disse. Bom, o que é uma acusação, de certa forma, ou pelo menos uma insinuação de alguma gravidade. Vamos aqui a outro tema polémico. Vamos colocar aqui as coisas no... Porque se tivesse dúvidas muito sustentadas, teria avançado, não é isso que estamos aqui a presumo falar. eu, para os tribunais, não é? Deixe-me dizer uma coisa. E até para esclarecer os benfiquistas. Na noite das eleições de 2020, eu tive de tomar uma decisão muito difícil. Qual foi? E a decisão muito difícil foi, eu tinha delegados que se queriam amarrar às urnas e que não queriam deixar sair as urnas porque achavam exatamente que o processo tinha mal conduzido. Pronto. E eu tive de tomar uma decisão difícil. E tomei essa decisão, uma decisão isolada, porque às vezes nós também temos de tomar decisões isoladas, e contra muitas das pessoas que me apoiavam, que foi de proteger os interesses do Benfica. E de considerar que eu não queria que a maior eleição de sempre da história do Benfica acabasse numa batalha entre benfiquistas. E, portanto, foi uma decisão que eu tomei e que eu assumo. E, portanto, a partir do momento em que eu assumo essa decisão está assumida, passamos à frente, passamos às próximas eleições. Sim, senhor. Outro tema polémico, que o Benfica District. Portanto, quando o plano foi apresentado, acusou a direção do Rui Costa, e passa a citar, de estar a brincar com o nome do Benfica, não é? De estar a respeitar os sócios. E disse na altura, mais ou menos isto, não é? Portanto, para si, para o João Noronha Lopes, o Benfica District é um mero ato de propaganda, não passa disso. Depois, a direção do Benfica emitiu um comunicado a reagir às suas críticas. Eu vou ler aqui uma parte desse comunicado muito rapidamente. Portanto, é da direção do Benfica, não é da direção do Rui Costa. É um processo que se pretende participado pelos sócios, o Benfica District, que será submetido à apreciação e votação dos sócios em Assembleia Geral. Só e apenas posteriormente a esta validação, não é, em Assembleia Geral, entrará o respectivo processo de licenciamento das entidades competentes. Considerando estes factos, diz o Benfica, a direção, é com total estupefacção que assistimos às declarações públicas de João Noronha Lopes a propósito do candidato. Afirmar que a direção do Sport de Lisboa e Benfica está a brincar com o nome do Benfica e desrespeito aos sócios é lamentável, difamatório, visa apenas criar confusão e distorcer a realidade. Em 2001, João Noronha Lopes opôs-se à construção do novo estádio. Em 2001, manifestou a sua oposição ao arrojo, à ambição e à modernidade. Em 2025, repete a mesma postura ao insurgir-se contra o projeto Benfica District. Agora vamos aqui ao comunicado da sua candidatura. O comunicado publicado no site oficial do Sport Lisboa e Benfica é uma utilização vergonhosa dos meios oficiais de comunicação ao dispor do Benfica para a defesa do candidato Rui Costa. O Sport Lisboa e Benfica não é uma ferramenta de autopromoção de Rui Costa. A atual direção do Benfica está a servir de autopromoção a Rui Costa? O que é que acha? João, infelizmente não estou aqui para responder às perguntas. Não é? Em primeiro, digo-lhe o seguinte. A direção do Benfica demorou 5 minutos a reagir a um pedido de esclarecimentos e uma declaração de um sócio do Benfica. E demorou 5 meses para reagir às vezes que o Benfica foi prejudicado pela arbitragem durante o último campeonato. Ou seja, são muito mais rápidos a responder a um sócio que legitimamente manifesta dúvidas e coloca questões do que a defender o Benfica durante a época, colocando ao serviço do Benfica a todos os meios, incluindo a máquina institucional do Benfica. É isso que me está a dizer. A máquina institucional do Benfica está, obviamente, esse foi um caso lamentável em que a máquina institucional do Benfica esteve ao serviço do candidato Rui Costa. E, portanto, isto é inadmissível para qualquer benfiquista. Agora, deixe-me esclarecer uma coisa. Relativamente ao Benfica District. Para si não vale nada, é um ato de propaganda. Todos os processos, todos os projetos que vierem valorizar o Benfica são bem-vindos. Agora,
O Benfica diz que não é um projeto, é uma vaga ideia de um plano, tal como defendida pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e que foi apresentada à pressa e em cima do joelho. E, portanto, Por causa não é das isso. eleições, é isso? Obviamente por intuitos eleitoralistas. Quer dizer, hoje em dia ninguém tem dúvidas disso. O Benfica não precisa de centros comerciais, não precisa de hotéis e não precisa de um projeto megalómano. Sabe do que é que precisa? Precisa de investir no futebol e precisa de investir no estádio para aumentar a sua capacidade e melhorar as condições de comodidade do mesmo. É nisso que o Benfica tem que fazer. A capacidade de lugares. Aumentar a lotação, nomeadamente para tentar resolver o problema dos Red Pass, e aumentar as condições de comodidade do estádio. Não é fazer um projeto para hotéis e centros comerciais ao lado do Colombo. Na última entrevista que Luís Filipe Vieira me deu aqui no Now, Luís Filipe Vieira, enfim, que também diz que o Benfica District não vale nada, até é uma espécie de uma cópia de um projeto antigo que já tinha sido apresentado há uns anos à direção de Luís Filipe Vieira, diz que quer aumentar a capacidade do estádio, diz Luís Filipe Vieira, para 90 mil lugares. Concorda com esta ideia, com esta proposta de Luís Filipe Vieira? Acha que pode ser uma boa proposta? Olha, eu tenho a minha própria... Aumentar a capacidade para os 90 mil lugares? Eu tenho a minha proposta e um estudo prévio que mandei fazer para aumentar a capacidade do estádio para 83 mil lugares. 83 mil lugares? 83 mil lugares. Tenho esse estudo, já o fiz com uma das empresas líderes do mundo em arquitetura de estádios e esse estudo está pronto. Não dá para chegar aos 90 mil, é isso? 83 mil. Agora vou-lhe dizer o seguinte. Eu podia aparecer com os bonecos e com os desenhos, mas não é assim que eu vou fazer. Como fez o Rui Costa? E como fez Luís Filipe Vieira, que apareceram umas coisas desenhadas por inteligência artificial. Não é essa a minha maneira de fazer as coisas. Portanto, eu vou fazer as coisas de outra maneira. Por um lado, com sentido de responsabilidade e, segundo, a respeitar os sócios. Eu sei aquilo que posso fazer, mas também sei que há um conjunto de informação, nomeadamente natureza financeira e técnica, que eu só consigo aceder quando chegar ao Benfica. E, portanto, aquilo que eu vou fazer é, nos primeiros 90 dias, apresentar um projeto ao Benfica, depois de ter tido acesso a essa informação. E vou fazê-lo primeiro aos sócios, não vou fazê-lo perante políticos, não vou fazê-lo perante a imprensa, vou fazer perante os sócios e discutir com eles esse projeto. Sim, senhor, com a intenção de aumentar a capacidade do Com a intenção do de aumentar a capacidade do estádio, porque nós lugares. temos uma lista de espera de 20 mil lugares para o Red Pass e essa é a maneira de nós ajudarmos a resolver. Não vamos resolver completamente, mas ajudamos a resolver. Porquê é que esteve contra a construção, enfim, do estádio atual em 2001? Admite que errou, que se enganou ao ser contra o novo estádio? Não. Essa história não aconteceu assim. Deixe-me antes de mais dizer-lhe. Mas foi contra o estádio? Foi contra a construção do estádio em 2001, não é? 2001, não é? Vou-te explicar a história, Sim, senhor. se me permitir. Faça favor. Porque este comunicado aqui do Benfica não é nada meigo em relação a si, não é? Em 2001, João Noronha Lopes opôs-se à construção do novo estádio. Em 2001, manifestou a sua oposição ao arrojo, à ambição e à modernidade. Portanto, estão-lhe a chamar uma espécie de velho do Restelo, não é? De certa forma. Mas diga, explique-me lá. Porquê é que foi contra a construção do Mas eu não fui contra. Vamos por partes. Uma das coisas que eu mais me orgulho foi de ter pertencido à direção de Manuel Vilarinho. Eu fui das primeiras pessoas a desafiar Manuel Vilarinho para se candidatar numa altura muito complicada da vida do Benfica, em que era preciso devolver o Benfica aos sócios. A seguir a Valia Azevedo. A seguir a Valia Azevedo. E, portanto, é um período do qual me orgulho e do qual eu participei intensamente, mesmo sendo suplente. Era o último suplente da direção, que foi uma condição que eu impus a Manuel Vilarinho, que não queria cargos, queria ajudar. Depois entrou, porque entretanto houve uma série de circunstâncias trágicas que me levaram a ficar. Segundo ponto. Bom, mas era contra a construção do estádio nessa altura? Vou-lhe contar a história. Vou-lhe contar a história. Quando o processo começa, não era eu. O processo levantava dúvidas à maioria da direção do Sporting Lisboa e Benfica, nomeadamente relativamente à sua vertente financeira. E, portanto, aquilo que eu fiz foi levantar dúvidas, colocar questões, levantar outras opções, exatamente para que essas dúvidas pudessem ser esclarecidas. Nesse processo, houve uma pessoa extraordinária, que eu acho que acabou por nos convencer a todos, foi o Mário Dias. Mário Dias. Mário Dias, um dos grandes amigos que eu fiz no futebol, é alguém que eu recordo com muita saudade e que devo-lhe dizer que foi com grande emoção que vi que o seu filho, Mário Júnior, estava no lançamento da minha candidatura. E o Luís Filipe Vieira não teve nada a ver com isso? Eu não tive com o Luís Filipe Vieira no Benfica. Nessa altura, Mário Dias foi instrumental para nos convencer a todos da bondade de fazer o estádio novo. E a partir do momento em que essas condições estavam observadas, toda a direção foi solidária relativamente à construção do estádio, incluindo eu.
Vamos mudar de tema. Como é que acha que estão as contas do Benfica? Boas ou más? Muito preocupantes. Porquê? Porque existe neste momento um descontrole financeiro, é preciso pôr a casa em ordem. Eu vou-lhe dar aqui vários exemplos. Primeiro, o Benfica tem um aumento passivo de 100 milhões de euros. E o que é preocupante neste aumento passivo é que uma parte tem a ver com dívidas a clubes. O que quer dizer que são resultado de uma má política desportiva. Segundo ponto, há um agravamento dos capitais próprios de 60 milhões de euros. Terceiro ponto, e este é o ponto que eu acho que os benfiquistas percebem mais claramente. O Benfica, nas receitas e despesas ordinárias, ou seja, aquilo que ganha e aquilo que gasta e aquilo que recebe, sem contar com as transferências de jogadores, perde anualizado 20 milhões de euros por ano. Ou seja, tem um déficit acumulado de 60 milhões de euros nestes 3 anos de mandato. Isso é insuportável. É naturalmente. A médio e longo prazo. Claro que é. Claro que é. Porque já estamos a começar o ano numa situação de desvantagem. E, ao mesmo tempo, o que nós assistimos no Benfica é a uma explosão de custos, nomeadamente os fornecimentos e serviços externos, passaram de 55 para quase 90 milhões de euros entre 2019 e 2024. Despesas como as despesas com a operação do estádio triplicaram. Os serviços especializados triplicaram. E, portanto, o Benfica tem que rapidamente endireitar as suas contas. Porque sabe o que é que acontece quando não se endireitam as contas ordinárias? Nós vamos ter que vender cada vez mais jogadores. Ou seja, a venda de jogadores, que deveriam ser idealmente para 3 coisas. Ou para saldar dívida, ou para um projeto de infraestruturas, ou para nos garantir aqui uma margem de segurança no caso do apuramento para a Champions. Com a maneira como as coisas estão a acontecer no Benfica, nós estamos a vender mais jogadores e estamos a vender jogadores mais cedo. E, portanto, este modelo não dá. Nós temos sempre que vender jogadores. Agora, com este agravamento, estamos a vender mais e estamos a vender mais cedo. E, portanto, temos que pôr isto em ordem. Sim, senhor. Na última entrevista que me deu aqui no NAU, Luís Filipe Vieira fez críticas duríssimas a Pedro Proença, críticas e acusações que tentou aliciar o outro candidato à Federação Portuguesa de Futebol, enfim, que já foram confirmadas pelo Nuno Lobo, e também acusou Pedro Proença e, de certa forma também, Rui Costa, de terem permitido que o Sporting ocupe lugar-chave na Federação e que tenha a hegemonia do futebol português. Concorda com esta leitura, com esta análise de Luís Filipe Vieira? Olha, eu acho piada a essas críticas de Luís Filipe Vieira, porque é verdade que o Rui Costa tem apoiado Luís Filipe Vieira, os benfiquistas ainda não perceberam porquê. Mas... Rui Costa tem apoiado Pedro Proença. Desculpe. Claro. Já apoiou Luís Filipe Vieira durante muitos anos. O Rui Costa tem apoiado Pedro Proença, sei que os benfiquistas percebam porquê, mas Luís Filipe Vieira também apoiou Pedro Proença em 2019. E, portanto, os dois grandes responsáveis para que Pedro Proença hoje tenha esta preponderância no futebol português são Luís Filipe Vieira e são Rui Costa. Cada um à sua maneira contribuíram exatamente para aquilo que... Mas concorda com esta análise, com esta leitura de Luís Filipe Vieira, que Pedro Proença está a contribuir para que o Benfica, enfim, tenha perdido a hegemonia do futebol português para o Sporting. Esta leitura é correta? Olha, eu vou dizer duas coisas. Este diagnóstico de Luís Filipe Vieira é correto? Primeiro. O diagnóstico sou eu que o faço. Okay? E eu já várias vezes questionei Rui Costa sobre as razões do apoio a Pedro Proença. Não tive nenhuma resposta sobre isto. Questionei-o relativamente aos direitos televisivos, em que o Benfica teve uma atitude de completa passividade. Questionei-o relativamente ao apoio de Rui Costa na eleição para a Federação. Não tive qualquer resposta. E, portanto, aquilo que nós assistimos, e que eu tenho assistido, é a falta de respeito de Pedro Proença relativamente ao Benfica. Por um lado, Pedro Proença chegou a afirmar que o Benfica achava que valia mais do que os outros clubes no processo de centralização. Ora, eu pergunto quanto é que vale esta liga sem o Benfica. E segundo, deixe-me que acrescente isto. Ainda não ouvi de Pedro Proença uma única palavra sobre os acontecimentos vergonhosos que se passaram na final da Taça de Portugal. Uma única palavra. Aquilo que se passou foi uma vergonha que foi difundida em todos os mundos. Houve um atleta do Benfica que foi agredido, houve celebrações a seguir e eu não vi nenhuma... Claro. Não vi nenhuma... Mas se vencer as eleições, vai declarar a guerra a Pedro Proença na Federação Portuguesa de Futebol? Deixe-me só terminar. Não só não vi nenhuma condenação daquilo que aconteceu, que é uma vergonha, como a única reação, aparentemente, foi o Benfica ter sido multado em 800 euros agora
por ter metido um comunicado, e bem, só que o comunicado chega a tarde e a más horas. Mas se bem que, se bem me lembro, no mesmo dia da final, Rui Costa preferiu logo declarações onde se insurgiu contra aquilo que tinha acontecido. Mas vai declarar a guerra a Pedro Proença se vencer as eleições? O Benfica tem que ser defendido atempadamente em todas as horas. E aquilo que aconteceu na última época é um exemplo da falta de defesa do Benfica que não pode continuar. Há uma liga que tem uma liga até fevereiro e há uma liga depois de fevereiro. Em fevereiro, Frederico Varandas faz declarações que pressionam e condicionam os árbitros. E o Benfica ficou em silêncio. E aquilo que se passou depois, veio a confirmar que, de facto, haviam os árbitros condicionados, e se havia dúvidas relativamente a isso, aquilo que aconteceu na final da Taça de Portugal veio apenas confirmar isso. E, portanto, o Benfica tem que ser defendido nas alturas próprias. E ouça, não são comunicados muito palavrosos e não são comunicados muito elaborados que defendem o Benfica. É o Presidente tem que dar a cara nas alturas difíceis e não deu a cara numa altura difícil. E esse é um dos erros que aponta ao mandato de Rui Costa. Claramente. Não defendeu os interesses do Benfica de uma forma correta. Claramente. Mas vai declarar guerra a Pedro Proença se for eleito Presidente do Benfica ou não? Ainda não me respondeu. Olha, eu vou defender os interesses do Benfica intransigentemente. E, portanto, aquilo que eu lhe garanto é o seguinte. Luís Filipe Vieira disse que não tinha apoiado Pedro Proença porque não estava para se chatear. Rui Costa disse que não estava para... Desculpe. Luís Filipe Vieira disse que não tinha apoiado Pedro Proença porque não estava para se chatear. Rui Costa disse que não tinha apoiado, ou que tinha apoiado Pedro Proença para... Desculpe lá. Não tem mal nenhum. Não. Luís Filipe Vieira disse que tinha apoiado Pedro Proença porque não estava para se chatear. Rui Costa disse que tinha apoiado Pedro Proença porque não podia ir em contramão. Ora, eu se for preciso chatear-me para defender o Benfica, ou se for preciso ir em contramão, vou. Agora, nós temos é que defender o Benfica na altura própria e na situação própria. E a questão da centralização é um bom exemplo disso. Mas em relação à centralização, não apoia esta posição da direção do Benfica, que suspendeu a participação do Benfica no processo de centralização? Concorda com o Rui Costa ou não? Rui Costa aí não está a defender bem os interesses do Benfica? O Rui Costa não defendeu os interesses do Benfica porque o Rui Costa aliou-se completamente deste processo durante 4 anos. Apoiou uma direção da Liga que prometeu 300 milhões de euros aos clubes. Sabe quanto é que valem os direitos hoje em dia? Talvez entre 160 a 180 milhões de euros. Portanto, o Benfica durante anos foi cúmplice desta situação. E depois, à última da hora, depois de os acontecimentos da taça, põe tudo em questão e salta do processo. Ora, eu não concordo com isso. Eu acho que deveria ter continuado. O Benfica deve liderar. O Benfica tem que estar no processo de centralização e tem que liderar. Porque senão sabe o que é que acontece? Aparece um projeto, como foi entregue agora à Autoridade da Concorrência, relativamente ao qual o Benfica não reagiu e que pode colocar gravemente em causa os interesses do Benfica. Ora, eu não vou aceitar em caso algum que o Benfica, que é quem gera mais audiências, quem enche os estádios, quem mais contribui para a economia local, seja penalizado neste processo. Eu vou-lhe dar um exemplo, João. Sabe quanto é que estão a cobrar por um bilhete para o Alverca Benfica? Os sócios do Benfica, os benfiquistas dizem que os sócios do Benfica pagam sempre muito mais nos jogos fora. 55 euros. E, portanto, aquilo que eu digo relativamente a este processo é se nós queremos discutir o futebol português, não vamos começar pelo telhado. A centralização não resolve o problema. Vamos discutir a reformulação dos quadros competitivos, vamos discutir a redução do número de jogos, porque o Benfica tem que continuar a ser competitivo na Europa. Foi na Europa que se fez grande. É na Europa que tem que continuar. E não podemos ter um modelo competitivo que acarrete uma sobrecarga de jogos e que vá pôr em causa a contribuição do Benfica, claro, inclusivamente para o ranking dos clubes portugueses. Nós temos aqui 10 minutos para o fim da nossa conversa. Eu gostava muito de falar do futuro. Vamos ao futebol. Quem é que é o seu treinador, João Noronha Lopes? O meu treinador é Bruno Lage. É o treinador que vai estar em funções quando eu chegar ao Benfica e eu não vou fazer rigorosamente nenhuma declaração que ponha em causa a estabilidade do plantel do Benfica. Não tem neste momento já um pré-acordo com o treinador português?
Não tenho pré-acordo nenhum com o Não falou com nenhum português. treinador português Não, na eventualidade de vir a ser o seu treinador caso vença as eleições? Ouça, não vou fazer declarações sobre isso. Amanhã joga o Benfica. Amanhã joga o Benfica. É que eu tenho essa informação. Estou errado? Não, ouça. Desmente-me aqui categoricamente que não tem um pré-acordo já com o treinador português? Desminto, mas também vou ter um plano B e um plano C, obviamente, se Bruno Lage, entretanto, não tiver. Agora, se Bruno Lage estiver no Benfica, nessa altura, será o meu treinador. Aquilo que eu quero é que Bruno Lage esteja no Benfica, que o Benfica esteja em primeiro e que o Benfica tenha passado à fase de grupos da Champions. É isso que eu quero. Senhor. E que todos os Mas, portanto, desmente categoricamente que não falou ainda com nenhum treinador português e que não tem nenhum pré-acordo com nenhum treinador português. Não tenho nenhum pré-acordo. Mas, independentemente que não tenha pré-acordo, falou com alguém. Isso não desmente. Ouça, eu falo com muita gente do futebol. Olha, sabe, falo com muita gente do futebol. Não está a desmentir. Não está a desmentir. Falo com muita gente do futebol, mas, mais uma vez, aquilo que eu quero garantir é não será por mim que será criada instabilidade à equipa do Benfica. Agora temos todos que apoiar o Benfica tem que ganhar, tem que ir à Champions e tem que estar em primeiro lugar no campeonato. E é esse sentido de responsabilidade que os benfiquistas esperam de mim. Sim, senhor. Eu registro que não me desmentiu que falou, pelo menos, com treinadores portugueses. Quem é que vai ser o seu diretor desportivo? Nuno Gomes? Olha, eu tenho aqui uma boa notícia para dar aos benfiquistas. Sim, senhor. Que é, eu vou trazer para o Benfica Nuno Gomes. Como diretor desportivo? Será o meu vice-presidente. Isso é uma informação que me está a dar em... Estou-lhe a dar em primeira mão. Sei que você gosta de... Gosto muito. Portanto, Nuno Gomes vai ser o seu diretor desportivo? Não, Nuno Gomes vai ser o meu vice-presidente. Caso vença as eleições? Nuno Gomes vai ser o meu vice-presidente do futebol, supervisionando todo o futebol. É um dos maiores goleadores da história do Benfica, alguém que é um símbolo do benfiquismo, que tem muito conhecimento do futebol português, tem muito conhecimento do Benfica e desenvolveu muito conhecimento do futebol internacional e, portanto, é um orgulho enorme tê-lo comigo. E quais é que são as funções em termos de vice-presidente do futebol. Com responsabilidade em toda a área do futebol? Vice-presidente do futebol, ao qual reportará o diretor-geral e já lá vamos. Okay? Esse vice-presidente do futebol estará a trabalhar comigo, o máximo responsável do futebol serei eu enquanto presidente. Mas deixe-me só dizer, é uma alegria enorme ter Nuno Gomes comigo e posso-lhe dar outra notícia, que é... Faça favor. Outra notícia é que vou ter Vítor Paneira como diretor técnico numa função essencial de ligação entre a estrutura e a equipa de futebol. Uma função essencial de alguém que corporiza tudo aquilo que os benfiquistas gostam de ver. A garra, a vontade de vencer, a ambição e, portanto, entre Nuno Gomes e Vítor Paneira, nós temos conhecimento, temos benfiquismo, temos profissionalismo, temos muita garra e temos muita ambição. E a minha cultura de exigência com os dois é igual. Eles sabem exatamente aquilo que eu quero. Muito trabalho e vontade de ganhar. Mas, só para ver se eu segui o seu raciocínio, João, Vítor Paneira vai ter uma função semelhante àquela que tinha Luizão há uns tempos? Não, vai ter uma função dentro da estrutura, não é dentro da estrutura, fundamental na ligação à equipe. Portanto, estará envolvido na estrutura, mas terá uma função de ligação também à equipa de futebol. E é preciso esclarecer o seguinte, na minha organização para o futebol... Isso era mais ou menos o que fazia Luizão no Benfica, não é? Na minha organização para o futebol, falta aqui uma figura, que é o diretor-geral. E quem é que é? Que é alguém que neste momento eu não posso divulgar porque tem contrato e que coordenará o scouting, a formação, o diretor desportivo e alguém que tem muito conhecimento do Benfica. Não é Mário Branco. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa, já agora permita-me que eu fale do futebol. Faça favor. O futebol é a nossa coisa aqui. As pessoas no meu projeto de futebol temos que fazer primeiro uma análise relativamente àquilo que não correu bem no futebol com Rui Costa. E aquilo que é que nós vemos com Rui Costa? O que vemos com Rui Costa é que tivemos 400 milhões de euros que gastámos em jogadores. Tivemos, em média, cada ano, sabe quantos jogadores é que entram e saem do Benfica? Nos 3 anos anteriores, vou-lhe já dizer, entram 12 e saem 13. Como é que é possível? Como é que é possível que isto aconteça? Isto é o mesmo carrossel de jogadores que já acontecia com o Luís Filipe Vieira. Portanto, é impossível ter um projeto de futebol quando há uma instabilidade. Temos 3 pessoas na área do futebol que eram consideradas pessoas com cargos que iam continuar no Benfica. Depois, durante o Mundial de Clubes, inclusivamente, Bruno Lage disse que confia nesta estrutura. Esta é uma estrutura de futuro. Passado 2 semanas, sabemos que essas 3 pessoas vão sair da estrutura do futebol na véspera de começar a época. E, portanto, há uma desorganização desportiva. O que é que eu proponho? Proponho um projeto desportivo em que as pessoas saibam exatamente o que é o Benfica, para onde é que nós vamos,
E como é que lá chegamos? E, portanto, isto envolve escolher as melhores pessoas, mas também que elas saibam trabalhar em conjunto, que não tenham agendas próprias, que saibam exatamente aquilo que se espera delas, onde o scouting seja envolvido em todas as contratações. Não haja uma contratação do treinador, não haja uma contratação do diretor desportivo ou uma contratação do presidente. Em que a formação seja tida em consideração e que nós desenvolvamos um plano mais ambicioso do ponto de vista financeiro para incentivar a que os jogadores fiquem mais tempo no Benfica, inclusivamente numa época de afirmação. Mas como é que faz isso? Como é que faz com que um jogador, por exemplo, como João Neves, olha, por exemplo, consiga ficar no Benfica? Como é que arranja dinheiro para isso, não é? Como é que arranja dinheiro para garantir que os jogadores não saiam quando têm propostas absolutamente milionárias? Não é? João Neves é um bom exemplo. Eu vou ter um plano individual para cada jogador de formação, que lhe diga exatamente qual é que é a progressão salarial que ele vai ter quando passar para a equipa A e quando passar a ser titular. Okay? E esse plano é para ser seguido com, obviamente, incentivos financeiros, porque eu não aceito que o Benfica tenha centenas de milhares de euros para pagar as gestores da SAD e depois não invista na formação, que é o core do seu negócio. E, portanto, há dinheiro para nós pagarmos bem a quem está na formação, aos jogadores criando planos de desenvolvimento, e há também, e é muito importante também, criar essas condições para os técnicos da formação. O Benfica tem que ter os melhores. E aquilo que eu assisto hoje em dia é que estão a sair muitas pessoas importantes da formação. Ainda agora saíram 2 pessoas diretamente quantos jogadores da formação é que o Benfica deveria ter no plantel? Isto não é um número cláusulo. Como não é números cláusulo. Titulares ou, enfim, o Benfica, ou que jogassem, não é? O Benfica o que tem que ter é uma estrutura... O que é que pode garantir aos sócios em relação a isso? O que eu posso garantir aos sócios é que vou ter uma estrutura de pessoas alinhadas que sabem exatamente o que é que têm que fazer, onde o scouting intervém em todas as contratações, onde a formação tem um plano de desenvolvimento para cada jogador e para chegar à formação, onde, antes de irmos buscar um jogador lá fora, vamos antes ver se o jogador faz parte da equipa sombra que nós temos que ter na formação, onde existe um modelo de jogo que corresponde àquilo que é o Benfica, um modelo de jogo pressionante, um modelo de jogo de posse, que corresponde àquilo que os adeptos querem e, além do mais, que corresponde à maior parte, a 90% dos jogos que o Benfica tem. E deixa-me só acrescentar-lhe este ponto que é importante, que é... Eu não me canso de falar nisto, porque falou agora aqui de João Neves, que tem a ver com a identidade e com a cultura. Nós tivemos, no Benfica, um aburguesamento da estrutura. Um aburguesamento da estrutura. Traduzam-me lá isso por miúdos. Aburguesamento da estrutura. O Benfica foi normalizando a derrota. E um dos problemas que nós temos é que, e por isso é que os erros se vão repetindo, que é que quando temos um problema, em vez de irmos à procura de solução, vamos à procura de uma desculpa. E, portanto, nunca mais corrigimos os erros. E por isso é que temos este carrossel de jogadores que vai entrando e que vai sair. Portanto, a primeira coisa, nós temos que aprender com os erros. Mas deixe-me voltar à questão da identidade. O Benfica, todas as pessoas que estão no Benfica, um jogador quando entra, tem que saber exatamente o que é o Benfica. O que é que significa a mística? Qual é que é a cultura de vitória? Quem é que são os jogadores que passaram pelo Benfica? Vou-lhe contar uma história que... Já não temos muito tempo para isso. Se contar, tenho que contar em pouquíssimos segundos, quando eu tenho aqui mais algumas perguntas. Só uma história. Foi-me contada pelo Valdo. O Valdo estava numa ação com os jogadores do Benfica. Pediu selfies com todos os jogadores do Benfica. Ninguém sabia quem era o Valdo. Inclusive os jogadores brasileiros. Havia um jogador que sabia. Sabe quem era? E que lhe disse: eu é que tenho muito prazer em tirar uma fotografia consigo. O Sr. Valdo Cândido Filho. Esse jogador era João Neves. Portanto, quanto é que valia João Neves? Eu digo-lhe muito mais do que 60 milhões e o Benfica não fez tudo aquilo que devia para o segurar. Já agora diga uma coisa. Eu concordo com a leitura que neste momento o Sporting tem a hegemonia do futebol em Portugal. O Benfica tem que se preocupar em... Mas concorda ou não concorda? Neste momento o Sporting é de facto o clube hegemónico em Portugal, não? É evidente. É bicampeão, não é? Uma dobradinha o ano passado, inclusive. É evidente que quando nós olhamos para a Federação, assistimos de facto uma série de cargos que hoje em dia estão completamente desequilibrados e o Benfica não tem nos órgãos da Federação a importância que tem que ter. E tem condições para quebrar essa hegemonia? Claro que tem. Como? Com um projeto esportivo, que é aquilo que não tem agora, com uma equipa que ponha as contas em ordem, com uma equipa que crie condições para defender o Benfica nas instâncias próprias e nos locais próprios, obviamente que sim, porque senão eu não me candidatava. Deixa-me só acrescentar o seguinte. Eu muitas vezes ouço que esta crítica, que é este é um tipo que vem de fora, que não sabe os jogos de bastidores, não é um homem do futebol. Ouço muito esta crítica. E o que é que resposta? A minha resposta é que dá essa crítica? A minha resposta é, olha, os homens de futebol como Luís Filipe Vieira e Rui Costa trouxeram 2 títulos ao Benfica nos últimos 8 anos. 2 campeonatos nos últimos 8 anos. E trouxeram uma taça nos últimos 10 anos.
Portanto, se são estes homens do futebol que o Benfica precisa de ganhar, então estamos todos enganados. O que o Benfica precisa é de outros homens no futebol. De alguém que tenha firmeza, de alguém que tenha coragem para defender os interesses do Benfica, de alguém que não tenha que pagar dívidas aos interesses instalados, de alguém que tenha capacidade para liderar e independência. Porque há uma coisa que me distingue dos outros. Sabe o que é? Eu sou completamente independente. Sou um homem livre. Chego ao Benfica... Mas Luís Filipe Vieira e Rui Costa não são? Ouça, eu chego ao Benfica... E os outros candidatos? Eu chego ao Benfica como alguém que subiu o pulso na vida. Nunca precisei de favores de ninguém, nunca fiz favores a ninguém. Aquilo que atingi foi fruto do meu trabalho. E esta independência, esta minha capacidade de ser um homem livre, permite-me, quando chegar ao Benfica, que não tenha que ter relações preferenciais com A ou com B, ou que não tenha que ter nenhuma hesitação em colocar os interesses do Benfica acima de tudo. Isto vale para os direitos televisivos, vale para as relações com a Liga e com a Federação e vale para as relações com os nossos rivais. Eu numa das entrevistas que estive a ler, que o João deu, já não sei se foi ao Record ou se foi ao Eco, o João Noronha Lopes disse que não precisa tirar nenhum estágio e que no day after às eleições, caso vença, está pronto para assumir o comando do Benfica. O que eu lhe queria perguntar era isto. Portanto, o João é um gestor, não é? Tem uma carreira internacional inegável, mas imagine isto, e a pergunta é esta: sente-se com know-how suficiente para ganhar as eleições, depara-se, ainda há pouco falou das más condições económicas ou financeiras do Benfica, depara-se com um problema grave de tesouraria, sente que tem know-how para conseguir arranjar dinheiro de um momento para o outro para salvar o Benfica de um aperto financeiro muito complicado? Tem know-how para isso? Não sinto, tenho. Tenho capacidade de gestão e tenho uma equipa com a qual eu já trabalho há muitos meses. Esta equipa é uma equipa de profissionais que são pessoas muito experientes nas suas áreas, na área financeira, na área digital, na área do marketing. E, portanto, não só são profissionais, como nós já estamos a trabalhar há algum tempo. São pessoas que foram escolhidas por mim, porque este é um ponto importante, João. As pessoas não basta serem profissionais, têm que saber como é que trabalham entre elas. E eu garanto-lhe uma coisa, ninguém me impôs pessoas. Não houve nenhum grupo que me impôs pessoas na minha direção. Foram escolhidas por mim, são da minha confiança e é esta garantia que eu dou aos benfiquistas. Última pergunta, João, ainda a propósito dos treinadores. Portanto, desmentiu-me categoricamente que não tem nenhum pré-acordo com o treinador, mas não desmentiu que já falou com treinadores portugueses a propósito de uma eventual ida para o Benfica. Não me revelou esse nome, nem eu também esperava que o fizesse. E pensou em Ruben Amorim? Ruben Amorim é um excelente treinador, tem contrato com o Manchester United. Mas não vou acrescentar... está a passar uma situação complicada. Pois, eu relativamente ao treinador... Ruben Amorim nem sequer lhe passou pela cabeça ou admitiu essa possibilidade? Eu relativamente ao treinador não vou acrescentar mais nada porque já lhe disse aquilo que tinha a dizer. Eu não vou destabilizar o Benfica, amanhã joga o Benfica, tem um jogo importantíssimo e eu quero que o Benfica ganhe e que chegue em primeiro. Mas deixa-me só dizer uma coisa que eu há bocado ia dizer e que não tive a oportunidade de dizer. Portanto, Ruben Amorim não faz parte das suas contas. Não está no seu campeonato. Deixa-me só dizer isto, que é importante. Que é, quando estavam-me a perguntar as razões para um candidato. Vamos ver uma coisa. Rui Costa é uma figura do benfiquismo. É alguém que eu respeito muito. E a quem agradeço enquanto jogador do Benfica. Mas o que está em causa nestas eleições não é o Rui Costa jogador. O que está em causa nestas eleições é aquilo que o Rui Costa fez durante 4 anos. E, portanto, por muito respeito que eu tenha como jogador, aquilo que está em causa é o seu mandato. E Rui Costa falhou estrondosamente. Falhou do ponto de vista desportivo, como eu já provei. Falhou do ponto de vista financeiro, como eu já provei. Falhou na defesa dos interesses do Benfica, como eu já provei. E falhou também na aproximação aos sócios, que é um ponto essencial. E deixa-me só dar-lhe este exemplo, que é, relativamente à transparência, nós não podemos aprovar a transparência e depois ficar a meio caminho. Mas a direção de Rui Costa não é uma direção transparente. Rui Costa fez uma auditoria, prometeu uma auditoria aos sócios do Benfica. Fez uma auditoria a 50 contratos apenas e que foi divulgada na véspera de uma Assembleia Geral. Isto não é a transparência que eu preconizo. Eu vou ter um portal da transparência benfiquista. Esse portal da transparência benfiquista vai ter o quê? Primeiro, todos os relatórios e contas, relatórios de auditoria, de uma forma simples para os sócios perceberem. Segundo, vai ter todas as comissões de intermediação com agentes do futebol. Terceiro,
vai ter uma análise detalhada daquilo que são os salários e os bónus de todos os órgãos sociais do Benfica. E quarto, vai ter uma coisa que é fundamental e que nunca ninguém vai fazer, nunca ninguém vai provar, que é um relatório de execução do programa eleitoral. Portanto, os benfiquistas vão saber exatamente... Passo a passo o que está a ser cumprido e o que não está a ser cumprido. Exatamente. Mas em relação a essa auditoria forense que falou, não confia nessa auditoria forense. Foi uma auditoria forense, de acordo com a direção do Benfica, feita pela Ernst Young, não é? Portanto, enfim, que é uma empresa em termos de credibilidade que é à prova de bola, diria eu, não é? Investigou para trás 14 anos da gestão de Luís Filipe Vieira. Investigou os tais 50 contratos ou 53 contratos, que eram justamente contratos que o Ministério Público, em relação aos quais tinha alguma suspeita. Essa auditoria foi clara como a água. Disse que não havia nenhum indício de que algum dirigente do Benfica tenha lesado os interesses do Benfica. Essa auditoria terminou o ano passado, foi enviada para o Ministério Público. Não acha que isso pode ser, em relação aos apoiantes de Luís Filipe Vieira, uma espécie de um alibi para Luís Filipe Vieira? Olha, uma auditoria é um ato normal de gestão, que é aquilo que eu faço quando entro numa empresa. Mas não confia nessa auditoria? É aquilo que eu espero a minha. Não confio. Vou-te explicar porque é incompleta. Porque Rui Costa promete uma auditoria e vai fazer uma auditoria apenas a 50 contratos. E, portanto, não vai fazer uma auditoria completa. Portanto, aquilo que eu garanto aos benfiquistas é que a minha auditoria será uma auditoria completa, que seja feita por uma entidade independente e que os resultados vão ser transmitidos aos benfiquistas. Mas esta entidade não é independente? Não, é independente, mas a auditoria é limitada a 50 contratos e, portanto, não é uma auditoria global. Mas aparentemente a auditora teve o espaço de manobra total, pelo menos é isso que diz a direção do Benfica. A auditoria foi feita a 50 contratos. Que era uma auditoria e andou global. 14 anos para trás. Acha que a auditoria tinha que dar quantos anos para trás? Não, acho que a auditoria devia ter um âmbito que não se limitasse a 50 contratos. Percebe? Sim, e essa é que é a grande diferença. Sim, e essa é que é a grande diferença entre a transparência ou a meia transparência. Última pergunta, peço-lhe aqui uma resposta mais telegráfica possível. Amanhã o Benfica vence contra o Fenerbahçe e vai à Liga dos Campeões. Isso não é uma mais-valia para Rui Costa? Até agora venceu todos os jogos que o Benfica disputou na Primeira Liga. Se vencer amanhã tem acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, e se o campeonato começar a correr bem a Rui Costa, isso não pode fazer com que Rui Costa seja o favorito? Porque os benfiquistas querem é ganhar, não é? O que os benfiquistas querem é ganhar. O que eu quero é que o Benfica ganhe, que ganhe e quero muito no dia 25 de outubro o Benfica esteja em primeiro lugar e esteja na Champions. Se o futebol correr bem a Rui Costa, isso é uma vantagem competitiva de Rui Costa perante si e perante todos os outros candidatos. Se o futebol correr bem a Rui Costa, corre bem ao Benfica e eu quero que o Benfica ganhe sempre. Sim, senhor. João, foi um gosto recebê-lo aqui no Now às 7. Boa tarde. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. David, de novo, a bola agora está contigo. Pronto, João, o recorde na hora com